Olá pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou monitora da disciplina de Medicina Legal e hoje irei trazer uma breve revisão da P2 acerca do tema Tanatologia Forense. Eu irei adentrar no questionário que a professora formulou sobre o tema, que foi disponibilizado no Classroom, e também outros pontos que eu considero importantes, que merecem uma atenção especial na hora de vocês fazerem uma revisão para essa prova que está por vir. Primeiramente, temos o questionamento. O que é a tanatologia forense? Trata-se do ramo da medicina legal que busca investigar e determinar a causa da morte. Ou seja, ela busca compreender a realidade da morte, suas circunstâncias, além de buscar identificar o cadáver, o mecanismo da morte e o diagnóstico diferencial médico-legal. Isto é, identificar o tipo da morte, como por exemplo, se foi suicídio, acidente, homicídio ou morte natural. Contudo, o médico legal é posto em realidades diversas, nas quais nem é sempre possível estabelecer uma identificação, seja por estado avançado de decomposição do cadáver, por ausência de informações do caso que impossibilite a identificação, ou então quando esses cadáveres não são procurados. Tive a oportunidade de, ano passado, com a professora Daniele, numa visita ao ML, ter contato com os funcionários que possuem essa realidade. E, de fato, tinha um número considerado de cadáveres que não foram procurados. Além disso, existem casos em que, apesar de se identificar a causa da morte, não é possível realizar o diagnóstico diferenciado médico-legal, devido à ausência de informações adequadas, por exame inadequado do local ou por autópsia mal conduzida. Tendo em vista a sua definição, ela está intimamente ligada com a legislação. Ao definir a causa da morte, suas circunstâncias e o tipo da morte, possui um reflexo direto na importância de aplicar a lei. Esse ponto específico do tema podemos denominar de tanatolegislação. A nossa legislação é composta de redações legais que tratam da tanatologia, como, por exemplo, o artigo 108 do Código Penal, em seu inciso 1º, dispondo que será extinta a punibilidade no caso de morte do agente, além de outros exemplos, como homicídio, destruir, subtrair ou ocultar cadáver. Ademais, no Código Processual Penal, o artigo 162 elucida que a autópsia será feita por pelo menos 6 horas depois do óbito. Agora adentramos em outro questionamento. A que se destina a tanatologia forense? Ela se destina a estabelecer um vínculo entre o fator biológico e as consequências jurídicas dele resultantes. Isto é, para a tanatologia é de extrema importância analisar a relação temporal entre a causa e o efeito da morte, visto que, para o direito, considerar o momento exato da morte significa identificar o momento em que desaparece a pessoa física como ente jurídico, desaparecendo, assim, o conjunto de direitos e obrigações. Podemos afirmar que essa é a importância de se delimitar o tempo da morte. Ademais, o médico possui a responsabilidade de determinar este momento e registrar no atestado de óbito a hora do êxito letal. Conceito atual de morte. Podemos determinar que a morte é uma cessação letal e permanente das funções vitais. O motivo dessa definição é que temos a ciência de que a morte não é um fenômeno instantâneo, pois há uma duração variável nos diferentes tipos de tecido e, consequentemente, em órgãos vitais. E vimos isso tanto em obras de ficção como também em casos reais, onde podemos ter casos de apenas um órgão isolado ou situações em que a morte, infelizmente, é lenta. Devido a isso, criou-se um questionamento. Em que consiste a morte clínica? A morte clínica significa o momento em que o processo letal torna-se reversível, quando se encerra a transição da fase da morte relativa, que é potencialmente reversível, como podemos ver nos casos no qual o paciente conseguiu recuperar sua consciência, para a fase de morte intermédia, que é irreversível. Portanto, em outras palavras, a morte clínica pode ser definida como o momento em que a pessoa física deixa de existir como membro da sociedade, sem possuir interesse se em seu corpo existem formas residuais de vida de células isoladas. Até o momento eu trouxe pontos abordados no questionário que foi formulado pela professora Daniele, e a partir de agora irei trazer pontos retirados no material disponibilizado pela professora, que considero importante dar uma atenção especial na hora da revisão. Irei adentrar agora nos tipos de morte. A morte natural ela é provocada por agentes naturais que resultam na alteração orgânica e na perturbação funcional do corpo. Ela não resulta de fatores mecânicos. A morte súbita é a morte imprevisível e instantânea, ocorrendo em pessoas que aparentavam bom estado de saúde. A morte violenta necessita de uma ação repentina e intensa,
ou continuado e persistente de um agente biológico, físico ou químico sobre o organismo, como, por exemplo, nos casos de homicídio, suicídio e acidente. No que concerne à morte fetal, trata-se da expulsão ou remoção completa do produto da concepção do corpo da gestante. A morte materna ocorre em mulheres que estão gestantes ou que estão dentro de um período de 42 dias após o término da gestação. No que diz respeito à morte catastrófica, ela pode ocorrer tanto de origem natural quanto de ação dolosa, envolvendo um grande número de vítimas fatais. Por fim, temos a morte presumida, que é verificada pela ausência ou desaparecimento de uma pessoa, depois de transcorrido um prazo determinado por lei. Iremos adentrar agora nos fenômenos cadavéricos. Trata-se do diagnóstico da constatação da morte. Eles se dividem em fenômenos abióticos e fenômenos transformativos. Nos fenômenos abióticos, temos os abióticos imediatos, que trata-se da morte clínica, no qual sugerem a causa da morte, mas que não possuem o valor absoluto, tá? Como, por exemplo, a perda da consciência e da sensibilidade, a ausência de respiração e dentre outros. Possuem também os abióticos consecutivos. Os consecutivos, por sua vez, correspondem a características que dão certeza da morte, além de indicar o tempo decorrido desde a mesma, como, por exemplo, a evaporação tegumentar, que é fenômeno físico que decorre do contato do cadáver com o ambiente externo, o resfriamento corporal devido à perda de calor pelo ambiente, a rigidez cadavérica por conta da ausência da entrada de oxigênio que ocasiona da acidez do corpo, e os livores de hipóstase, que são as manchas arroxeadas que resultam do acúmulo de sangue nas regiões de maior declive do cadáver, podendo ser um bom indicativo do tempo da morte. Nos fenômenos transformativos, temos as características que surgem após a morte, ocasionando nas transformações do corpo do cadáver. Temos os fenômenos destrutivos, correspondem na autólise, putrefação e maceração. A palavra é muito difícil. A primeira corresponde aos fenômenos fermentativos anaeróbicos que ocorrem no interior das células do cadáver. A putrefação trata-se da decomposição fermentativa dos tecidos pela ação de diversos seres microscópicos. Esse processo se inicia no abdômen com uma mancha verde que se espalha pelo corpo, deixando um cadáver com um aspecto azul esverdeado e vai escurecendo até o verde enegrecido. E ele varia de acordo com a condição do cadáver, tá? O último fenômeno, a maceração, consiste na transformação que ocorre nos cadáveres, que se encontram em meio aquoso, fazendo com que a epiderme se solte facilmente, além dos órgãos que se soltam facilmente dentro do ventre. Ademais, o cadáver pode apresentar fases de evolução, seja pela coloração, produção de gás, liquefação e esqueletização. E os organismos que podem ser encontrados nos cadáveres, eles se classificam entre aeróbicos, que dependem do oxigênio, aeróbicos facultativos, que podem crescer tanto na presença do oxigênio como também na ausência deste, e os anaeróbicos, que crescem em presença do ar e podem ser mortos pelo oxigênio. Bem, turma, é isso. Foi uma breve apresentação mesmo de revisão acerca do tema, visto que os materiais que foram disponibilizados pela professora estão totalmente claros e objetivos, então eles já são autoexplicativos. E esse tema, ele não é tão complexo como outros que a professora abordou nos outros vídeos de revisão. E eu tive como base, como eu disse no início, o formulário que a professora montou sobre a matéria, além do material que ela disponibilizou. Espero que tenha sido uma apresentação clara, que tenham entendido e que principalmente tenham gostado. Não tenham essa revisão como uma parte única de seus estudos, tá? Estudem, olhem e leiam os materiais e vídeos que a professora está fazendo com todo carinho para vocês. A P2 está chegando. Se tiverem alguma dúvida sobre esse e outros assuntos da disciplina que são aplicados na P2, é só me chamar no MAS, todos têm meu número, eu estou no grupo também. E espero que tenha gostado. Realmente foi uma apresentação breve. E tchauzinho, bons estudos e uma boa prova.